Dando continuidade à correção da atividade sobre MDC e MMC, sobre a introdução, né, a esses conceitos, nós vamos fazer aqui o segundo exercício, ainda usando o método de listar os divisores e os múltiplos de cada número para achar o MDC e o MMC entre eles. Por enquanto, a gente ainda não vai usar os métodos que facilitam esse trabalho. Como são dois números só, são fáceis. Então, o primeiro exercício é dado um número A, que é igual a 120, um número B, que é igual a 160, um valor X, que é o MMC entre A e B, e um valor Y, que é o MDC entre A e B. E é pedido o valor de X mais Y. Então, para calcular isso, queremos calcular, então, X mais Y. E foram dados aí os valores, né, de X, de Y, de A, de B. Primeiro, a gente vai começar calculando o MDC entre 120 e 160, que são os valores A e B. Para calcular, primeiro, a gente lista os divisores de 120, depois a gente lista os divisores de 160, depois a gente verifica quais são os valores que se repetem. Então, a gente vê que é 1, 2, 3, 6, 10, 20 e 40. São os números que estão nos dois grupos, no grupo de cima e no grupo de baixo, no 120 e no 160. Como o maior deles é o 40, o MDC é o 40. 40 é o MDC entre 120 e 160. E, por consequência, como o Y é o MDC entre 120 e 160, então a gente descobriu aí que o Y vale 40. Agora nós vamos calcular o MMC entre 120 e 160. Primeiro calcular os múltiplos de cada um, aí estão os múltiplos de 120. Então aí estão os múltiplos de 160, que é o 160 vezes 0, 160 vezes 1, 160 vezes 2, 160 vezes 3. E eu já posso parar por aí, porque eu sei que o 480 é um dos múltiplos também de 120. Na lista anterior, eu vi lá que tinha o 480. Então, está lá os múltiplos de 120 e aqui embaixo os múltiplos de 160. E a gente vê que o primeiro, depois do zero que repete, é exatamente 480. Então, o 480 é o MMC entre 120 e 160. Como o X é o MMC entre 20 e 160, então a gente descobriu aqui que o valor do X é 480. X é 480, MDC é 40, e o valor procurado, então, X mais Y é 480 mais 40, que dá 520. Essa foi a correção do segundo exercício. Vamos, então, para o terceiro. Mostre que os números 20 e 21 são primos entre si. Eu não coloquei aí, mas existe uma dica. Como é que a gente mostra que dois números são primos entre si? A gente tem que mostrar que o MDC entre eles é 1. Se o MDC entre eles for 1, significa que eles são primos entre si. Então, mostrar que os números 20 e 21 são primos entre si é mostrar que o MDC entre os dois é 1. Então, vamos lá. Dois números são primos entre si se o MDC entre eles for igual a 1. Então, para mostrar que 20 e 21 são primos entre si, temos que mostrar que o MDC entre eles é igual a 1. Calcular, primeiro, então, para a gente mostrar isso, tem que calcular o MDC entre 20 e 21. Vamos usar o método que a gente vem usando até agora, que é mostrar os divisores de cada um. Divisores de 20 é 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Os divisores de 21 é 1, 3, 7 e 21. A gente percebe que os divisores comuns entre 20 e 21, o único número que se repete é o 1. Não tem, o 2 não está embaixo, o 4 não está, o 5 não está, o 10 não está, o 20 não está. Os de baixo, o 3 não está em cima, o 7 não está também, nem o 21. Então, o único que aparece nos dois grupos, né, nos divisores de 20 e nos divisores de 21, é o 1. Logo, o MDC
entre 20 e 21 é 1. E isso mostra que 20 e 21 são primos entre si, está resolvido o exercício. Perceba que nem 20 nem 21 são primos. Ou seja, para serem números primos entre si, não é necessário que algum deles seja primo. Então, para dois números serem primos entre si, não é necessário que algum deles seja primo. É lógico que se um for primo, provavelmente eles vão ser, né, consequentemente, vão ser primos entre si também. Mas se nenhum dos dois for primos, mesmo assim, eles podem ser primos entre si. Tá bom? Isso é um valor, é um conceito muito importante que vocês precisam guardar.